Livro de João, capítulo 4, versículo, louvado seja Deus, 19, 20, 21 e 22. Aleluias. João, capítulo 4, versículo 19 ao 22. Todos acharam? Amém. Vamos ler. Disse-lhe a mulher: Senhor, vejo que és profeta. Nossos pais adoraram neste monte, mas vós, os judeus, dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: mulher, crê-me, a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós, os samaritanos, adorais os que não conheceis. Nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. No entanto, vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, pois o Pai o procura a tais que assim o adoram. Louvado seja Deus. Uma palavra, irmãos, bastante forte para a igreja do Senhor. Quer dizer para os irmãos, para nós conhecer um pouco desta palavra, é necessário que nós voltamos um pouco ao tempo, para saber, aleluia, um pouco da história desta mulher samaritana. A Bíblia vai dizer que Jesus estava, louvado seja Deus, saindo da Judeia, louvado seja Deus, e voltando para a Galileia. E era necessário que Jesus passasse em Samaria. A Bíblia também vai dizer, louvado seja Deus, que Jesus estava cansado e chegou ali naquela cidade de Sicar, no poço de Jacó, e se assentou para descansar. O que eu vejo nesta palavra, irmãos, que Jesus estava como um homem, Jesus estava guiando o povo, Jesus estava fazendo a obra, mas nem no seu cansaço Jesus deixou de fazer a obra de Deus. O que tem para mim e para você nesta noite, aleluia, que muitas vezes o que nos impede de fazer a obra é justamente nós dizer que estamos cansados. O que impede muitas vezes, aleluia, de nós sair para buscar alma é dizer: Senhor, mas eu estou cansado, eu estou fadigado. E Jesus está dizendo: se eu parar de fazer por você, o que acontecerá na tua vida? Aleluia. E ali nós vemos, irmãos, que aquela mulher, aleluia, estava indo tirar a água naquele poço. E Jesus, vendo aquela mulher, aleluia, ele vai dirigir-se à palavra. Jesus precisava, pastor, aleluia, de um momento como aquele para poder revelar àquela mulher que haveria salvação, aleluia, também para os samaritanos, aleluia. Mas Jesus agora olha para aquela mulher e disse: mulher, me dá um pouco de água. E ela olha para Jesus e disse: mas como pode tu, judeus, falar com a mulher samaritana? Louvado seja Deus, irmãos, porque aquela mulher disse isso a Jesus. Ela não tinha conhecimento com quem que ela estava falando. Aquela mulher, aleluia, ela não sabia que o próprio Jesus, o próprio Mestre, estava de frente para ela, ali, aleluia, para trazer algo de salvação para a vida dela, algo que ela ainda não conhecia. Louvado seja Deus. Deus, ele vai criar momentos. Deus, ele vai criar, aleluia, oportunidades para falar comigo e com você. Aleluia. É necessário nós estar ligado, aleluia. É necessário nós estar atento, que Jesus o tempo todo está dizendo: eu quero falar contigo. E muitas vezes você não está mais reconhecendo a voz do Mestre. Aquela mulher estava de frente para Jesus. Mas por que aquela mulher disse aquilo para Jesus? Aleluia. Se nós for voltar na história, nós vamos descobrir, aleluia, que quando o rei Salomão morre, no século X a.C., aleluia, o reino ele foi dividido em dois. Ele foi dividido no reino do norte e no reino do sul. Aleluia. E dividindo esses dois reinos, aleluia, 10 tribos ficaram para o norte e 2 tribos ficaram para o sul. Louvado seja Deus. Mas a Bíblia também vai dizer, irmãos, aleluia, que os assírios vai tomar o reino do norte e vai levar cativo, aleluia, o povo daquelas 10 tribos. Eles vão levar, aleluia, aquele povo ao exílio, vão levar escravizado, aleluia. Mas aquelas 2 tribos que restaram, os assírios não conseguiram levar, aleluia, era a tribo de Benjamim e Manassés. O que eu quero dizer para vocês, irmãos, nesta noite,
aleluia, que não importa o lugar, não importa onde você estiver, não importa qual a situação que você se encontra, é necessário você adorar a Jesus Cristo. O propósito de Deus na minha, na tua vida, é o propósito de adoração a Ele, é o propósito de busca, é o propósito, aleluia, de renúncia para adorar a Deus. Aleluia! Então ali, irmãos, ouve-se, aleluia, que os assírios voltaram, agora levaram alguns também, aleluia, dos israelitas. E quando trouxeram com ele povos estranhos, aleluia. E aí aquele povo se relacionaram com aqueles povos estranhos. O que eu tenho, aleluia, nos últimos dias indagado ao Senhor, quanto o povo de Deus tem, aleluia, se relacionado com povos estranhos. Quanto o povo de Deus, aleluia, tem deixado de se relacionar com o povo de Deus para ter relacionamento aberto com povos estranhos. Isso tem levado, aleluia, a igreja do Senhor à decadência. Isso nós temos vendo, aleluia, a frieza espiritual na casa do Senhor. Nós não temos vendo mais, aleluia, uma igreja que se alegra, aleluia, no culto de Santa Ceia. Nós não vemos mais uma igreja que se alegra no culto de doutrina. Nós não vemos mais uma igreja que se alegra nos cultos de ensinamento. Sabe por quê? Porque tem, aleluia, se rendido, aleluia, a povos estranhos. Oh, glórias! Jesus leva nesta noite ao raciocínio lógico da igreja do Senhor. É momento de voltar a ter um relacionamento com Deus. É hora de nós voltar, aleluia, se relacionar com Deus. Esquecer, aleluia, o que o mundo está nos oferecendo. Esquecer as bandeiras que o mundo está nos mostrando todos os dias. E dizer, não, só a Deus eu servirei. Só Ele eu vou adorar, aleluia. Mas nós estamos deixando, irmãos, nos últimos dias, essas coisas entrar no nosso coração. E não tem sido fácil, aleluia, conduzir a obra do Senhor. Nosso pastor e muitos pastores que eu conheço, irmãos, têm falado sobre isso. Não está sendo fácil conduzir. Cada dia mais está difícil, aleluia, conduzir ovelhas. Cada dia mais está difícil, aleluia, pregar a palavra do Senhor. Porque os crentes de hoje, aleluia, estão tudo bicudo para a palavra. Os crentes de hoje não tem mais sensibilidade para ouvir. Eita Deus, é forte! Hoje, aleluia, eles se emocionam assistindo filme, assistindo novela, assistindo série, mas não derramam a lágrima na cara. Deus está na casa, aleluia! Oh, aleluia, Deus! Fala, Deus! Mas aquela mulher, ela não sabia que Jesus não estava ali para fazer discernição. Jesus não estava ali para fazer separação. Jesus estava ali para juntar o povo. Jesus estava ali, aleluia, tendo encontro com ela para mostrar para ela que todos deveriam adorar somente a Ele. Não era no lugar, aleluia, não era no Monte Gerizim, onde os samaritanos acreditavam que devia adorar ao Senhor. Não era em Jerusalém, os israelitas diziam que era lugar de adorar ao Senhor, mas era adorar em espírito e em verdade. O que me leva, irmãos, a acreditar, aleluia, no encontro de Jesus com aquela mulher não foi o cansaço. O que me leva a acreditar que Jesus marcou encontro com aquela mulher para mostrar a ela, aleluia, que Deus estava procurando aqueles que estavam perdidos. Aleluia! Aleluia! Mas os samaritanos também adoravam a Deus. Os israelitas também adoravam a Deus. E por que essa confusão entre samaritano e israelita, sendo que os próprios diziam adorar a Deus? O que está acontecendo hoje na casa do Senhor, irmãos, essa divisão. Muitas vezes, aleluia, nós não vamos numa igreja tradicional porque nós dizemos, nós somos pentecostais, nós não podemos entrar numa igreja tradicional. O tradicional diz, eu não vou na igreja pentecostal porque eu não gosto de ver grito, eu não gosto de ver pulo, eu não gosto de ver barulho, mas eu quero dizer, onde está na Bíblia que há separação de adoração? Está faltando em cada um de nós é entender que Deus chamou cada um com um propósito.
entender, aleluia, que todos podem adorar o Senhor, é entender, aleluia, que nós devemos, aleluia, se prostrar a Ele, é entender que nós devemos falar uma única língua. E estamos nos últimos dias, irmão, vendo as igrejas se dividindo. Mas a Bíblia já falava, irmãos, que por aumentar a iniquidade, o amor de muitos esfriaria. A divisão não vem de santidade não, irmão. A divisão está vindo de vaidade. A divisão está vindo, louvado seja Deus, de pecados. Porque tem pessoas, irmãos, que querem viver relaxadamente na casa do Senhor. Tem pessoas que não querem viver mais a doutrina do Senhor. Tem pessoas que não querem obedecer mais, aleluia, o sacerdote da casa do Senhor. E agora ele fala, eu vou mudar de igreja. Meu Deus. Porque eu gosto de vestir assim, o pastor Levi não aceita. Então aquela igreja gosta. Eu gosto de andar assim, desse jeito. E o pastor Levi, a pastora Edileuza não gosta, mas aquela igreja lá aceita. E aí começa a migrar, irmão, de igreja em igreja. Começa a passear, aleluia, de ministério em ministério. Mas nunca se acha com o verdadeiro. Verdade. Nunca encontrou, aleluia, com Jesus. Nunca teve diálogo com Jesus. Aquela mulher, ela foi conhecer Jesus a partir do diálogo que Jesus teve com ela. Glória a Deus. Irmãos, é necessário nós voltar a dialogar com Deus. Aleluia. A igreja, ela parou de dialogar com o Senhor. Muitos de nós, aleluia, estamos sendo enganados. Muitos de nós, aleluia, estamos sendo, aleluia, pervertidos, porque não ouvimos mais o Senhor Jesus. Nós não temos mais tempo, irmão, de ler a palavra. Nós não temos mais tempo, aleluia, de jejuar. Nós não temos mais tempo, aleluia, de vir aos cultos. Mas nós encontramos tempo para tudo. O dia tem 24 horas. Se for para o meu ego, eu encontro tempo para tudo. Mas se é para Jesus, é uma dificuldade, pastor. Pensa numa dificuldade que a igreja tem de fazer algo para Jesus. Poucas pessoas, aleluia, têm vontade de fazer. Poucas pessoas, aleluia, mesmo no cansaço, mesmo na luta, na prova, muitas vezes na dor, tem vontade de fazer. E muitos não vêm à casa do Senhor porque não querem. Muitos não querem ter relacionamento sério com Deus. Estão brincando, aleluia, com Jesus. Estão brincando com a palavra. E Jesus está voltando. Aleluia, Deus. Aleluia, Ele está vindo buscar a tua igreja. Mas que igreja é essa que quer entrar no reino relaxadamente? Será que Deus vai me levar, vai te levar sem compromisso? Será que Deus vai pegar eu e você na terra aqui, que não tem nenhum compromisso com Ele, e levar para a glória? Aleluia. A igreja do Senhor precisa acordar, irmãos. E aquela mulher, aleluia, aquela mulher vai dizer: Senhor, como tu vai tirar a água do poço? Se você não tem nem vasilha. Aquela mulher estava olhando o lado material. Ela nem sabia, aleluia, que da água que Jesus estava falando era uma água que ia jorrar vida eterna. Era uma água, aleluia, que ela nunca mais teria sede. Era na alma, não era físico. Aleluia. O que a igreja do Senhor não entende, irmão, que Jesus não quer trazer aqui, aleluia, não é mudança terrena. Deus quer nos mostrar que nós temos um lugar reservado no céu ao lado dele. Aleluia. Oh, glórias. Mas nós temos buscado, aleluia, coisas terrenas. Nós temos dado muita importância para coisas aqui. Nós queremos, aleluia, coisas que venham nos alimentar, coisas que venham, aleluia, nos encher o nosso ego, o nosso eu aqui na terra. Mas poucos estão preocupados com a morada celestial. Verdade, Jesus. E quando partir daqui, irmãos, e quando chegar no dia do juízo final, qual será o meu, qual será o teu fim? Passamos o tempo dentro da igreja, passamos anos e anos dentro da igreja, mas nunca tivemos intimidade com Deus. Mas nunca tivemos a proximidade com Deus. Nunca tivemos intimidade com o Espírito Santo. Aleluia. Meu Deus. E Jesus vai dizer para aquela mulher: mulher, se tu soubesse da água que eu tenho, aleluia, tu me deste o que
mas da água que eu te der, tu jamais terás sede. Olha que coisa espiritual maravilhosa que Jesus está falando com aquela mulher. Até então eu não estava entendendo. Ela disse: Senhor, então me dá desta água para que eu não tenha mais sede, para que eu não precise vir mais a esse poço buscar água. Aleluia. Entendeu que a partir da hora que Jesus começou a falar, ela começou a ter um diálogo com Jesus. Entendeu que a partir da hora, aleluia, que Jesus começou a falar o coração dela, ela entendeu que ela não estava falando com um judeu, que ela não estava falando com alguém que queria o sacrificar ou matar, mas ela estava falando com alguém que tinha palavras de vida eterna. Eu convido você, nesta noite, a começar a marcar diálogos secretos. Só estava Deus e ela na beira daquele poço. Ela teve um diálogo particular com Jesus. Está precisando eu e você voltar a marcar diálogos particulares com Jesus. É verdade. Mas como eu marco, irmão Lucas, um diálogo particular com Jesus? A Bíblia diz: entra no teu quarto, feche a porta, que lá você terá um diálogo particular com Jesus. Mas quantos de nós, irmãos, não temos mais feito isso? Há quanto tempo? Quantos de nós não temos mais descido, aleluia, perante a nossa cama, às madrugadas, para clamar o Senhor? Olha aí. Quantos querem sair, aí louvado seja Deus, dizendo que é pregadores, que é missionários, que é pastores, aleluia, mas não tem diálogo mais com Jesus. Eita, Deus é forte. Deus tremendo. Aleluia. O pastor pode não estar vendo, o teu irmão pode não estar vendo, o teu vizinho pode não estar vendo, mas Deus, ele vê tudo. Por isso, aleluia, que muitos na casa do Senhor estão lotados, aleluia, de crentes vazios na casa do Senhor, que não tem mais desejo de adorar, não tem mais desejo de glorificar, não tem desejo, aleluia, mais de fazer a obra. Tudo que marca para ele, todo horário está ruim, todo dia não dá. Se marcar à noite está difícil, se marcar de manhã não dá para levantar, se marcar meio-dia ele está trabalhando, se marcar 2 horas ele está dormindo, ele nunca tem tempo. Eita, Deus é forte, Jesus. Aleluia. Jesus está dizendo: filho, eu te dei 24 horas para você dividir o tempo. E qual é o tempo que você deu para mim? Qual o tempo que você tem tirado para Deus? Quantas vezes, aleluia, você tem buscado ao Senhor? Louvado seja Deus. E Jesus volta para aquela mulher e ela pergunta, Jesus fala: mulher, traga o teu esposo. Ela diz: Senhor, não tenho esposo. Ele diz: tu disseste verdade, que os 5 que tivesse não era assim. Aleluia. Ali ela começou a entender que estava falando com alguém que veio do reino. Ali ela começou a entender, aleluia, que ela estava falando com alguém que tinha intimidade com o Pai. E ela diz: veja que tu és profeta. Aleluia. Ela começa um diálogo ali para entender com quem que ela estava falando. Aleluia. E ela vai dizer para Jesus: os nossos pais, aleluia, disseram, aleluia, louvado seja Deus, nossos pais adoraram neste monte, mas vós os judeus dizeis que em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Ela estava intitulando, aleluia, o lugar onde ensinaram para ela que se deveria adorar. Irmãos, não é o lugar que você está que vai designar o que você vai adorar, o que você vai fazer para Jesus. Jesus vai dizer para ela: importa que adore em espírito e verdade. O que é adorar em espírito e verdade, irmãos? Adorar em espírito e verdade, irmãos, é quando você está no seu trabalho, você está adorando. Quando você está na escola, você está adorando. Quando você está no trânsito, você está adorando. Quando você, aleluia, está na tua casa, você está adorando. Você tem que adorar em espírito e em verdade, é onde você estiver. Sabe por quê, irmão? Jesus está dizendo aquilo para aquela mulher. Está dizendo: mulher, o samaritano
judeus adoram quando está no templo, mas quando sai daqui, eu conheço as obras de cada um. Oh, aleluia. Aleluia. Muitas vezes, irmão, nós estamos aqui, estamos adorando, é fácil. É fácil você me ver aqui, fardado, de gravata, camisa social, de calça. Mas e lá fora, como você me vê? Oi aí. E no meu trabalho, como você me vê? E no meu lar, com a minha família, como você me vê? Aleluia. Deus tremendo. Adorar em espírito e em verdade é adorar a Deus onde você estiver. Não é adorar só quando estiver na casa do Senhor, não. Não é adorar só quando estiver no seminário, não. Não é adorar só quando estiver na festividade, não, irmãos. É adorar o Senhor onde você estiver. O lugar designado, aleluia, para adorar ao Senhor, aleluia, começa dentro de você. O altar de adoração ao Senhor começa dentro de ti. Mas por que muitos não vêm mais à casa do Senhor? Porque já não tem mais desejo de adorar. Porque ele já não adora mais em casa. Ele já não adora mais no trabalho. Ele já não adora mais na escola. Ele já não adora mais em local nenhum. Então quando ele para de adorar o Senhor, onde ele estiver, também para o desejo de vir à casa do Senhor. E muitos já não têm mais desejo, pastor, de vir à casa do Senhor, infelizmente. O salmista Davi diz: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Mas tem faltado em muitos crentes hoje a alegria de vir à casa do Senhor. Parece que a hora mais difícil é quando dá a hora de vir à casa do Senhor. Porque aparece tanta coisa, tanta desculpa, é tanta conversa. Durante o dia ele não resolve nada, mas se der na hora do culto, tem tudo para resolver. Eita. Aí Deus pergunta para mim e para você: onde está a prioridade? Onde está, aleluia, a prioridade de Deus na minha e na tua vida? Você tem feito tudo para você e nada para Deus. Ainda tem coragem de dizer que Deus é prioridade na tua vida. É momento de nós repensar, irmãos, aleluia. É momento de nós voltar a ter intimidade com Deus. É momento, aleluia, de marcar encontro secreto com Jesus. E dizer: Deus, me mostre onde eu preciso voltar a te buscar. Onde eu preciso voltar, aleluia, a te adorar em espírito e verdade. Porque muitas vezes, irmão, vimos à casa do Senhor, mas ainda não entendemos, aleluia, o verdadeira adoração a Deus. E Deus procura os verdadeiros adoradores. Que Deus fale mais ao coração da igreja. Aleluia.